Ok? Boa noite, principalmente para o pessoal que está nos assistindo ao vivo pelo Facebook, que toda essa corrente daqui do pessoal de casa, nós possamos melhorar a nossa energia individual, a energia coletiva, através desses minutinhos que passamos juntos aqui. E a doutrina espírita é isso aí, nos dá alento, nos fortalece, nos momentos difíceis principalmente, na hora da angústia, quando parece que nada tem solução, e quando acalmamos nosso espírito, tranquilizamos, elevamos nossos pensamentos, a ajuda vem, através de intuição, através de sonhos, ela chega, através de uma palavra amiga de alguém, e ela chega para nós. E é isso que é importante, que nós possamos ouvir o nosso coração, ouvir realmente aquilo que está acontecendo. E o tema de hoje é muito importante, influências espirituais. Lá na questão 459 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a pergunta aos espíritos. Ele pergunta: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Respondem: a esse respeito, sua influência é maior que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. É muito sério, então. Então, nós estamos sempre conectados. Agora, o tipo da conexão vai depender do nosso sentimento, pensamento, sentimento e vontade. Esse trio que vai. O que pensamos, alimentamos nosso sentimento e exercitamos a vontade. Se pensamos coisas ruins, coisas muito materialistas, em termos prazerosos da terra, automaticamente a gente abre uma janela para os nossos irmãozinhos ainda sofredores, que estão pululando por aí, e fechamos a janela dos nossos amparadores espirituais, que são aqueles que nos ajudam, que nos influem positivamente. Então, cada um de nós, podemos dizer, nós escolhemos as nossas companhias espirituais. Somos bombardeados 24 horas por dia por essas influências, boas ou más. Aí, quando estou dormindo, pior ainda, a hora que o espírito está liberto, semi-liberto, aquilo que matutamos durante o dia, que foi o básico, mas pensamos mais, é aonde iremos durante o sono. Seremos arrastados para lugares de acordo com aquilo que pensamos, aquilo que agimos, que falamos durante o dia. Então, é muito importante esse cuidado na hora de dormir, a hora de repousar, para que nós sejamos amparados, possamos ir à frente, enquanto estivermos dormindo, para lugares bons, na companhia boa, que tenhamos sonhos bons, reveladores ou não, mas sonhos bons. Tudo isso depende exclusivamente de cada um de nós. Então, as influências partem desde uma inspiração, uma pequena inspiração, que um escritor pega lá e está sendo um poeta para escrever um verso, alguém para escrever uma carta, nada para dizer alguma coisa, essa pequena inspiração, até a subjugação, fascinação e subjugação, quando os espíritos malévolos tomam conta de nós. E aí as coisas complicam. Então, já que convivemos com eles, porque nós somos espíritos também, só aprisionados num corpo, que é semi-liberto quando nós dormimos. E essas companhias estão por aqui. Então, vamos olhar para dentro de nós. O que eu gosto muito? Eu gosto muito de bebida, de beber bastante. Quais seriam as minhas companhias? Espíritos que foram alcoólatras, que ainda estão rodando, não foram ainda socorridos, que estão precisando desses vapores do álcool, que vêm em turma, junto, me incentivando a beber, porque eles aspiram os vapores que estão saindo do meu suor, do meu hálito,
E eles estão em volta. Do mesmo modo, os drogados, os fumantes inveterados e todos aqueles que, os sexólatras principalmente, aqueles que vivem com sexo na cabeça, só isso, recebem todas essas energias. Então, o que é? Como nos livrarmos dela? Como nossas ondas vibracionais nós podemos corrigi-las? Então, analisando a nossa vida, de acordo com o que pensamos, nós criamos um padrão vibratório. O que é o padrão vibratório? São os bons pensamentos e os maus, a mistura dos dois. Qual foi maior? Se os pensamentos bons foram maiores que os maus, o meu padrão vibratório, então o conjunto é razoavelmente bom. Se for o contrário, será razoavelmente mal também. Então, isso aí que a gente tem que ver. Então, muitas das coisas que acontecem conosco são essas influências sutis, até, que chegam até nós, não sabemos de onde, e vem, e vai nos guiando a vida. Mas como saber? É muito simples. Bons espíritos não vão nos fazer nada, ajudar-nos nada no lado material só. Só vão dar conselhos bons, coisas boas. Bons espíritos não vai fazer você voltar para o marido, voltar para a mulher, não. Não vai fazer você ganhar da loteria, você é que vai. Não, porque são coisas materiais. Então a gente vai conhecendo o que estamos pensando, se são pensamentos nossos ou não, de acordo, analisando. Então, gente, a doutrina espírita tem um triplo aspecto: científico, filosófico e moral, ou religioso, podemos dizer. Então, o científico, livro dos médios. Temos depois o livro dos espíritos, a filosofia. É procurar entender. E é lá no livro dos espíritos, nós temos, na questão 919, a receita do Espírito de Santo Agostinho, dizendo para esse autoconhecimento, para verificar o que estamos pensando, o que estamos fazendo, coisas boas ou coisas negativas. E aí a gente vai pautando a nossa vida. Então, como se dá, podemos dizer, como se dá a influência espiritual? Exatamente desse jeito. Sutil, somos rodeados de espíritos, não estamos vendo, mas estão aqui. Aqui, por exemplo, é um lugar protegido. Aqui é um local que foi preparado para a nossa reunião. Então, temos proteções magnéticas ao redor do centro. Todos aqueles que entram aqui, às vezes uns vêm até forçados espiritualmente para ouvirem e se curarem e se levarem. Mas muitos chegam na porta e não conseguem entrar. Trazemos conosco e eles não conseguem entrar aqui. Se nós saímos com os pensamentos bons fortalecidos, eles não vão influenciar. Mas se até na esquina já olhou um barzinho aberto, já mudou, pronto. Oh, legalzinho, você voltou para mim. É assim que funciona. Então, vigiar e orar. Então, nós temos que saber que os espíritos, Kardec, numa revista espírita de 1858, perdão, ele trata das influências espirituais, que já fala na questão 459, e nessa revista ele elenca mais um tanto de tipos de influências espirituais. Diz ele que os espíritos, como eu dizia há pouco, podem influenciar-nos de uma forma boa ou má, dependendo de nós. E não precisa ser médium. As pessoas pensam que só os médios são influenciados. Também, mais ainda, mas todos nós somos passíveis de receber influências boas ou más. E a nossa vida vai levando. As coisas começam a desandar na nossa vida, podemos olhar os pensamentos nossos. Nós estamos dando brecha, não só a minha vontade, mas também sendo ajudado por forças ocultas negativas. Então, aí o tratamento desobsessivo começa conosco. Nós devemos ver o que estou pensando, o que estou falando, o que estou fazendo. Então, acontece isso. Então, eles agem de
1001 maneiras, desde uma leve soprinho, sabendo, porque eles conhecem. Nós estamos presos, não temos essa evidência que os Espíritos, mesmo os imperfeitos, eles sabem dos nossos gostos. Porque quando nós lembramos das nossas falhas, aquilo que pega aqui na Terra, automaticamente eles ligam e falam, poxa, isso aí tem tendência para bebida, ótimo, ele é nosso. Esse aí gosta de droga, opa, não vamos deixar ele sair das drogas não. E vai sendo aí, e vão sendo influenciados. E eu gostando, eu já estou propenso, eu já venho do meu planejamento reencarnatório com essas dificuldades para ser vencido daqui. E aí eu preciso de vontade, e a minha vontade é fraca, eu automaticamente abro brecha para as influências, e aí começa a desandar. Então, gente, é a questão que nós temos que pensar, o que está ocorrendo, não culpar ninguém, a não ser nós mesmos, não com culpa, responsabilidade. Cada um de nós tem que ter responsabilidade da nossa vida, o que estamos fazendo aqui e para quê. Então, e Kardec fala uma coisa importantíssima aqui, que eu não conhecia, e na pesquisa eu até vou ler aqui, que eu achei interessantíssimo. 3/4 partes das nossas ações más, 3/4, são frutos de sugestão oculta. 3/4 das ações negativas nossas, se nós tivéssemos vigiado, não teria acontecido. São influências espirituais negativas que nós assimilamos. Imaginem. Então, quando a pessoa fala que vai matar, que ele dá o primeiro passo para abrir. Quando ele começa a odiar alguém, tudo vai planejar para que o ódio se transforme cada vez mais em raiva, em ira, e até se um dia chegar a matar, ou prejudicar de alguma forma. Então, o primeiro passo eu odeio aquele cara, eu não perdoo aquela pessoa, pronto, eu já estou ligado. A minha antena parabólica aqui já está ligada. Quem vai? Opa, esse é dos nossos, vamos fomentar isso nele de alguma forma. Desde uma forma dura, controlando seus pensamentos, ou de forma sutil, bem leve, como se não fosse nada. Vem um soprinho e fala, esse é meu, vou em frente. Então, lembrando, mais uma vez Kardec diz, se as influências forem de espíritos superiores, são coisas boas, coisas lógicas, do bem. Tudo aquilo que não for do bem, que não for para o engrandecimento espiritual, não é de espírito superior, não é dos nossos protetores. Então, as coisas materiais que nós pedimos, que muitas pessoas ainda vão em centros, de vez em quando chega alguém desgarrado aqui perguntando, ô moço, preciso arrumar um emprego, será que os espíritos arrumam para mim? Ué, você só fazer um bom currículo, quem sabe, né? Ser intuído para chegar lá. Ah, o meu marido foi torto, será que um jeito de ajudar? Ué, você já foi atrás dele? Vai lá, quem sabe volta, mas o espírito não vai trazer isso, não. Então, a gente explica como que funciona a coisa, para a gente entender. Espíritos inferiores receiam o que lhes analisam a palavra. Quando você sugere, pergunta, mas esse pensamento não é meu, por quê? Ele já acende a luz, vermelha, fala, opa, esse aí está... Não, isso não é meu, eu quero modificar. Eu quero me reconciliar com aquela pessoa. E ele fala, não deixa reconciliar não, que o ódio, é importante ele fomentar o ódio, a raiva, porque aí fica mais fácil de ser manipulado. Então você força, não, eu me reconcilio, eu perdoo, então, pronto, você está dando um passo à frente. Então isso é muito importante a gente entender essa parte. Então as influências podem ser boas ou más, ostensiva ou sutil. E no caso da sutil, eu trouxe uma historinha aqui muito legal, que o espírito de Humberto de Campos, através da psicografia de Chico Xavier, no livro Cartas e Crônicas, ele traz essa historinha que eu vou resumir para vocês, o caso de Custódio Saquarema. Vocês não vão entender, porque nunca viram um sobrenome desse, Saquarema, que é contado nessa história. Quem é Custódio Saquarema? É um advogado importantíssimo, talvez do Rio, sei lá,
que, na sua existência na Terra, ele teve todo o sucesso possível. Mas quando desencarnou, ele voltou mais pobre espiritualmente de quando ele chegou. Aí, o irmão X, que é Humberto de Campos, conta a história dele, que ele nasceu num berço espírita. Fez um planejamento reencarnatório fantástico. Chegava aqui, ia ser uma pessoa do bem, ia preocupar realmente em evolução espiritual, tudo bem. Esse era o planejamento, seu programa. Mas, logo que saiu da adolescência, começou a sentir vontades, aqueles que falavam para ele assim, coisas da alma, Custódio. O pai dele falou, filho, vamos para o centro, vamos estudar um pouco, verificar, fazer coisas boas. Aí vinham as ideias, coisas da alma, você é muito jovem, você precisa aproveitar a vida, você é um rapaz bonito em tudo, pai rico, vamos aproveitar a vida, larga a mão disso. Primeiro desvio, sutil, não foi nada assim ostensivo, subjugação, não, foi devagarzinho, ele foi sendo levado. Depois, aquela foi disfarçada, podemos dizer, influência disfarçada, de inimigos lá do outro lado, que sabiam que não teria como fazer uma influência dura, uma subjugação, por exemplo, uma obsessão. Por quê? Família espírita, a proteção ali era grande, então, sutilmente, foi fazendo a cabeça, podemos dizer, do Custódio. Aí, ele se forma, se casa, formou em advogado, é a hora, o pai e filho, agora é a hora, vamos doar um pouco, vamos cuidar do espírito também, vamos ajeitar. E as influências vieram. Que religião? Vai cuidar da vida, ficar rico, você cuidar da sua família, dinheiro. Foi seguindo, casou do mesmo jeito, seguindo essas. Quando a idade madura chegou, na madureza, requisitando a evolução moral, a melhora dele, chegava aquela, mas como? Eu vou ter que abandonar meus negócios, advocacia é uma via de mão dupla, porque realmente mexe com coisas, estamos vendo os advogados milionários aí, ficando milionários, com os casos que nós vemos escabrosos aí, não é fácil. Então, eu não posso deixar os negócios. E foi indo. Chegou a velhice. E aí, mesmo assim, a velhice, a doença, e Custódio, querendo ainda se arrepender, chegava as influências sutis. Agora que você está velho, como não adianta mais nada. E ele se entregou e voltou mais pobre que chegou. Quantos de nós estamos nessa situação? E não foi uma influência ostensiva, negativa, foi sutil. O que estamos, essa dormência, vamos estudar, não, deixa para depois, vamos fazer isso, a vontade já está fraca, vem, não, deixa, vai para lá, vamos para lá, aqui é mais fácil, e as coisas nós vamos perdendo o controle da nossa vida. Então, essa historinha é para dizer que quem sabe se nós não estamos sendo também, sutilmente, sendo influenciados negativamente, não por uma obsessão, um obsessor terrível, mas aquilo que tire um pouco a nossa vontade, nos leva para as coisas mais fáceis da vida, é algo para se pensar. Feito isso, então, esta é uma influência leve, podemos dizer, sutil, mas que estragou uma reencarnação. Porque a próxima reencarnação dele, com certeza, muito mais difícil. Não sabemos se ainda já está reencarnado, mas se não, será em situações mais difíceis. Agora, é a pergunta que a gente faz sempre, ou aproveitamos bem a nossa encarnação aqui, ou o que estamos fazendo aqui então? Só para curtir a vida? Que vida? O que é a vida? Passar
80, 90 anos aqui, curtindo tudo, e morrer por doença ou não, por excesso ou não. E aí? O que agregou em nós? O que nós agregamos espiritualmente? É a pergunta. Não, mesmo chegando na idade madura que o Custódio chegou, mesmo lá que ele tinha oportunidade de arrepender-se, de mudar, ele não quis. Ele continuou turrão. Por orgulho, por egoísmo, não sabemos. Como está nosso orgulho e nosso egoísmo? Vamos pensar um pouco. Então, muitas daquelas situações que nós estamos recebendo de influências, refletem às vezes em nós, nosso corpo, como ansiedade, doenças, digestão, náusea, à toa a gente fica, são somatizações de influências negativas que nós estamos tendo, ajudadas por espíritos ainda imperfeitos. Tudo nós começamos, e a ajuda, entre aspas, vem também para cada vez mais as coisas acontecerem. Então, gente, depois nós temos a de média gravidade, são aquelas que já estão mais, podem ser observadas, pessoas já com manias de perseguição às vezes, infecções violentas que chegam, e essa influência pode ser fluídica ou mental, recebendo aquela energia, que é pior ainda, energias negativas, que nós estamos recebendo, que podemos dizer que as crianças antigamente, podemos dizer que o quebranto das crianças, né, pequenininha, nada mais é do que acúmulo de energias negativas que às vezes as crianças assimilam, que as benzedeiras com seus galinhos de arruda lá estavam limpando essas criancinhas e fazendo efeito, que é o passe dispersivo, que elas não sabiam o que é isso, são católicos, mas estavam ali acertando. Então, a gente tem que analisar o que está pegando mais na nossa vida, o que nos influencia mais, aonde está puxando mais para aquelas coisas imediatas, prazeres imediatos, o que puxa? Quem tem condições de saber somos nós, cada um de nós, para medir que tipo de influências nós estamos tendo. Será que o nosso amparador, nosso protetor, está realmente junto de nós? Às 24 horas por dia? Normalmente 24 é difícil. A gente vigiar 24 horas por dia nesse mundo doido, que todo mundo, essa correria, esse mundo materialista que está correndo, para as pessoas apegadas à matéria, ao ter, é difícil. Mas nós temos que ter momentos para nós, momentos de reflexão, que as pessoas lá da Índia falam meditação, aquele momento de paz, de tranquilidade, para analisarmos a nossa vida. E como eu vou entrar em sintonia, trazendo os amparadores para perto da gente? Através da gratidão. É quando nós nos colocamos na posição de criatura, olhando para o Criador, agradecendo pela vida, sentindo-nos fortalecidos pela bênção que os pais, nossos pais, nos deram, de aceitar e nos receber. Isso é fundamental, sem julgamento dos pais. Essa sintonia de gratidão vai colocando luz na nossa vida, vai acalmando a nossa respiração, vai nos permitir, na medida que a gente vai fazendo sempre, que nós possamos, ao ir, receber essas energias boas e termos tempo para um pouquinho examinar o que está acontecendo na minha vida, por que dá tanta coisa errada, por que as coisas, as doenças chegam, por que os amigos se afastam, por que os amores acabam, o que ocorre? A culpa será que é sempre de alguém? Cuidado quando nós passamos a culpar alguém pelas nossas infelicidades. Nem é luz amarela, é luz vermelha. Pare.
Nós somos responsáveis pela nossa vida, nós devemos olhar. E seguir adiante, agradecer, agradecer. Um ciclo se fecha, fechou. Por mais que foi bom, foi. Foi ruim, mas foi também. Vamos dar abertura para que o novo chegue com influências positivas, de paz, de luz, para a gente começar a entender o que estamos fazendo aqui. Isso é importante. E depois temos as influências de grande gravidade, que são as subjugações, que acontecem, coisas que nós estamos vendo aí, pessoas com psicoses terríveis, mania de perseguição, aquelas coisas, pessoas que ficam falando sem querer, e você vê que algo não está legal, que não querem ser ajudadas, que querem que os outros resolvam os problemas, e aí fica difícil. Então, as influências, podemos dizer, que fazem parte da nossa vida. Fazem parte. E aí, a gente pergunta, por que temos essas influências, boas e más, ou as más? Se nós lembrarmos um pouquinho da oração que Jesus nos ensinou, em um trechinho lá, ele diz: não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Por quê? Porque sabendo que somos imperfeitos, que temos que vigiar, não nos deixe cair em tentação. Como não cair em tentação? Eu me preparando para receber o bem, livrando-nos do mal. Então não é só orar, pedir para Ele, mas agir. Eu não vou cair em tentação, estou me livrando do mal. Como? Está tudo no roteiro chamado Evangelho, está tudo lá. Reconciliar-se com os inimigos, orar por aqueles que nos perseguem, reconciliar com adversários, não atirar a primeira pedra, e todas as outras instruções que Ele nos deixou, para nos dar esse roteiro de vida. Então, nós podemos dizer, o que o Espiritismo, a doutrina espírita, traz para nós, como recursos, para que nós possamos termos uma qualidade melhor de influências espirituais. Recursos que estão na nossa mão, dependendo exclusivamente de cada um de nós. Primeiro, a prece. A prece é libertadora. Mas o que é a prece? É rezar 30 Padre Nosso, 400 Ave Maria, com a boca? Não. Prece é aquela que nós oramos usando a racionalidade da nossa fé. É esse encontro da criatura com o Criador. Antes de pedir, agradecer. Nós só pedimos. E na contabilidade nossa, espiritual, nosso débito está muito grande, porque só pedimos e raramente agradecemos. Raramente. E quanto mais nós agradecemos, mais em sintonia nós temos. Então a prece deve ser uma constante na nossa vida. Mas o que é a prece? Como orar? Basta simplesmente uma frase dita com o coração e não só com a boca. Senhor, esteja comigo. É ver Ele na presença daqueles que nos cercam. É não fazer aos outros aquilo que não gostaria que fizessem para nós. É uma prece. É entender que aquelas pessoas que nos ofendem estão num nível evolutivo diferente. É não aumentar essa raiva, esse ódio, aquela pessoa é mal agradecida. Não, calma. Vamos orar por elas, vibrar luz. Feito isso, nós iremos melhorar nosso padrão vibratório. A nossa psicosfera vai ficar boa, vai ficar iluminada. E ela estando bem, nós passamos a influenciar bem as pessoas que nos cercam. Nosso lar, nosso ambiente de trabalho, na sociedade.
somos pessoas automaticamente alegres. Dinheiro não traz felicidade, só dinheiro não. Tem muitas pessoas riquíssimas que estão em depressão profunda. E pessoas que ganham salário mínimo estão no 7º céu de alegria, porque são pessoas gratas, de bem com a vida. Então, tudo isso, nós evitamos as influências negativas e trazemos as positivas. Segundo, pensamento e vontade. Ernesto Bozano tem um livro que chama isso aí, Pensamento e Vontade. Nossa vida é guiada pelos pensamentos e pela vontade. Tudo depende de vontade. Eu penso, eu vou exercer a vontade agora. Eu penso, eu preciso melhorar. Eu preciso me melhorar, eu preciso deixar esse vício. Mas para isso eu preciso de vontade. Exercer a vontade. E não é fácil, mas não é impossível. Muitos de nós já conseguiu alguma coisa. Então, pensamento e vontade, nós fazemos. Busca do conhecimento, é isso que estamos fazendo. Nas palestras, na literatura espírita, na internet, vamos ver, conhecer. Porque a base do espiritismo é instrução, amor e instrução. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Como nós temos uma fé racional, nós temos que entender o que é a fé, o que acontece. Sabendo isso, nós estamos conhecendo. Vamos fazer o bem sem querer nada em troca. Fazer o bem pelo bem. Tem pessoas que fazem algo, a pessoa não agradece, não olha mais na cara dela, nunca mais faço nada, porque ela não agradeceu. Ué, mas você faz só para receber? E se puder fazer anonimamente, melhor ainda, que nem seu travesseiro vai saber. Só faça, simplesmente faça. Essa doação melhora as nossas energias também, coisas mínimas. E a famosa reforma íntima. O que é reforma íntima? É analisar as nossas deficiências e trabalhá-las no dia a dia, pelo conhecimento, pela prática do bem, nos melhorando a cada vez. Eu me proponho a melhorar. Eu me proponho, durante os próximos meses, eu eliminar isso que está me pegando demais. É isso que a gente precisa fazer. Mínimo. Desejo de melhora. Esses são recursos internos de cada um de nós. Agora, precisamos de ajuda externa também. O que seria ajuda externa? O passe é fundamental para reequilíbrio das energias, o passe. A água fluidificada, que complementa o passe, é a terapia mesmo. Passe, água fluidificada, é muito importante. Evangelho no lar. É o grande remédio para a purificação do lar, do ambiente e de nós também. Vocês não imaginam o bem que faz isso aí. Palestras públicas. Vamos assistir palestra. Não pode vir? Pega na internet, tem palestras fantásticas. Nós já temos palestras aqui, vários. Aqui tem quatro palestrantes que já estão na internet. É importante tudo isso para agregar conhecimento. E nos casos da obsessão profunda, nós temos as reuniões mediúnicas, que são privativas, mas as pessoas colocam os nomes, trazem para os dirigentes levam para as reuniões de desobsessão e trabalham. Mas também precisam se ajudar. Então, esses são os recursos externos. E aí nós chegamos ao final, que vocês vão ler lá, na conclusão, que nós, às vezes, subestimamos o poder dos espíritos inferiores. Eles são sutilmente, quando não podem ostensivamente, sutilmente, eles estão nos observando. E lembrando, não esquecendo, gente, dessa informação de Kardec, da Revista Espírita de 1858. 3/4 das nossas ações negativas
3/4 são de influências ocultas. Isso é muito sério para a gente entender. Porque não fizemos sozinhos, nós só abrimos a brecha e aconteceu. E assim, a doutrina espírita indica uma receita simples, mas infalível contra as más influências. A prática do bem, a fé em Deus e vigiar e orar sempre. Pensem nisso, analisem cada um de vocês as situações. Se a situação está boa, excelente, vamos fazer tudo para melhorar mais. Se estão negativas, vamos ver o que está pegando. Por quê? Lógico, nós temos muitos débitos que vêm de outras vidas, mas que podem ser atenuados aqui, nós já sabemos que podem. Débitos kármicos podem ser atenuados e até quitados, de acordo com aquilo que nós coloquemos em nossas vidas. Então, gente, analisem, leiam o Livro dos Espíritos a respeito dessas influências e vamos ver o que podemos fazer para cada um de nós melhorarmos um pouquinho e ficarmos o máximo possível imunes a essas influências negativas. Ok, gente? Essa é a mensagem que eu trouxe para vocês hoje. Que Jesus esteja conosco, que possamos ter uma semana tranquila, serena, de muita paz, amor, saúde e prosperidade. Que assim seja. Uma boa noite a todos.